Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje, para a glória de Deus, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva logo abaixo, para que você possa receber as atualizações diárias. Tem mensagens inéditas do Reino de Deus. Hoje, a mensagem que eu vou pregar fala um pouco sobre insegurança. A insegurança ela é inimiga de uma entrega total que nós podemos fazer a Deus e logo vai nos impedir também que possamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O texto que eu quero usar está em Mateus 14, do verso 22 ao 36. Mateus 14, 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam apenas que tocassem na borda do seu manto, e todos os que neles tocaram foram curados. Queridos, esse texto que eu li, nós já ouvimos diversas mensagens sobre a vida de Pedro, mas nós temos uma extrema dificuldade de reconhecer que nós somos os Pedros dessa história. Observe bem, Pedro ele era um pescador, ele tinha muita habilidade com o mar. Ele tinha conhecimento das condições climáticas, raramente ele seria pego de surpresa numa tempestade no meio do oceano, no meio do mar. Não era o oceano, era o mar. E as condições climáticas, quando estava mudando o tempo, ele já sabia que eles sabiam previamente quais eram os horários onde acontecia qualquer coisa. E para eles entrarem naquele barco e ir adiante de Jesus, eles sabiam que nenhum perigo o aguardava. Mas condições inusitadas na vida, situações mudam de uma hora para outra, e isso acontece nas nossas vidas e aconteceu na de Pedro e dos discípulos também. E as condições climáticas mudou de uma forma inesperada e eles foram pegos desprevenidos. E o que acontece? Eles lutaram contra o barco, contra as ondas. Eles passaram horas ali. Enquanto Jesus ainda estava despedindo a multidão, depois foi orar e eles sobreviveram. E eles ficaram um bom tempo. A gente sabe que quando começa a tempestade, começa o barco querer ameaçar afundar, joga-se tudo que está dentro do barco para fora para que eles possam sobreviver. Que vale mais a vida deles do que a carga que carregam, né? No entanto, eles lutaram e já estavam sendo vencidos. E lá por altas horas da madrugada, que eles achavam que era o fim, já cansados, já entregues, eles estavam apenas esperando, quando de repente eles veem Jesus andando sobre as águas. O desespero tocou sobre eles. Desesperados, gritavam de medo. E Jesus fala: não tenham medo, sou eu. E Pedro, naquele momento, querendo salvar a si mesmo, ele disse: se és tu, manda que eu vá sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro andou sobre as águas. Acontece que enquanto ele andava sobre as águas, a tempestade ainda continuava forte, o vento era forte, as ondas continuaram fortes. As ondas não pararam. Pedro olha para o barco ainda está tentando afundar e ele está andando sobre as águas. Quando ele de repente sente medo, acaba a confiança. Ele começa a olhar o que? As circunstâncias. Ele olha para o vento, ele olha para o mar, ele olha para o barco, ele olha para um lado, olha para o outro. Ele esquece de olhar que Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, estava na frente dele. Porque Pedro começou a confiar não mais em quem mandou ele andar sobre as águas. Começou a confiar nas suas habilidades e no seu conhecimento. E pelo conhecimento dele, ele sabia que aquela tempestade iria matá-los, certamente. Hoje o que eu quero pensar junto com você, a partir desse texto, é que mesmo com as nossas habilidades e conhecimentos, nós precisamos entender que em algum momento da vida
nós trocaríamos tudo por uma mão que pudesse nos puxar para a superfície novamente. Porque quando as situações inesperadas vêm, nós sempre somos pegos desprevenidos. Porque por mais que nós podemos fazer um bom planejamento para a nossa vida, um bom planejamento financeiro, por nós se organizarmos de forma até muito bonita, vêm as circunstâncias da vida e nos tira tudo. Recentemente nós passamos por uma pandemia, que estamos saindo dela, que por mais que alguém fosse bem organizado, em um dado momento ficou completamente restrito, sem dinheiro no bolso, o medo de morrer, muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas começaram a passar fome, e eram pessoas que tinham habilidades, que sabiam que nunca ficariam desempregados, que nunca iam passar por problema, se não tivesse passado por essa situação como passamos. E em dado momento nós trocaríamos todas as nossas habilidades, todos os nossos conhecimentos, tudo, por um toque de Jesus, ou um toque de alguém, uma mão que pudesse ser estendida, nos levasse de volta à superfície. É isso que eu quero pensar aqui hoje, que nós somos como Pedro. Em dados momentos da vida, nós confiamos em diversas situações, em nossas habilidades, em nosso currículo, pensamos em tudo. Mas quando nós começamos a afundar, nós esquecemos de todas as nossas habilidades e tentamos encontrar algo onde nós podemos nos apoiar. Queridos, o que eu quero mencionar aqui, e que preciso que você entenda, e que eu também, que a falta de confiança tem sido um grande problema para a nossa geração e para essa galerinha mais jovem aí também. Nós que somos discípulos de Jesus precisamos resgatar a confiança na pessoa certa, e a pessoa é em Jesus Cristo. Nós temos deixado que a ciência, os meios de comunicação, as estratégias e tudo mais dite qual é a forma de vida que nós temos que levar. E nós esquecemos que temos um verdadeiro padrão para a nossa vida, e esse padrão é as Sagradas Escrituras. Esse padrão para a nossa vida, em quem nós devemos confiar, é em Jesus, porque Ele foi, é e sempre será. Ele é eterno. Então Ele vai continuar sendo Deus, e nós vamos continuar humanos, nós vamos continuar fracassando, nós vamos continuar afundando. E nós precisamos resgatar essa confiança na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Quando tudo vai bem, nós tocamos o nosso barco da nossa vida sem o menor problema. E nós confiamos em nossas reais capacidades, porque temos, e temos muita. Pedro também tinha. Nós somos capacitados para muita coisa. Eu costumo dizer que nós somos excelentes em uma área, nós somos muito bons em outra área, nós somos bons numa terceira área, nós somos razoável numa quarta, no restante nós somos uma porcaria. Nós não somos bons em tudo, nós sabemos uma parte das coisas. A Bíblia já dizia que é em partes que nós conhecemos e é em partes que nós profetizamos. Se nosso conhecimento já é limitado para a profecia, imagina para o resto. Então quando tudo vai bem, nós tocamos o nosso barco da vida sem o menor problema. Nós confiamos nas nossas habilidades, assim como Pedro fez e os outros discípulos fizeram. No momento que a tempestade chega, eles lutaram, eles usaram todas as habilidades, todas as estratégias para manter o barco ali na superfície e para manter o barco sem encher de água e para que eles não afundassem. Mas chega um determinado momento que cansa e se torna desesperador, porque vê que não tem mais saída. E é naquele momento que nós começamos a tentar encontrar uma outra forma para que nós possamos nos salvar. Só que nessas horas, quando chega a hora do desespero, a gente grita: perna para que te quero, leva-me, cada um por si, Deus por todos. Bate em nós aquele sentimento egoísta que agora eu tenho que lutar por mim mesmo, cada um que se vira. Agora não é mais problema meu, agora o problema não é mais nosso, agora é cada um com seus problemas. Eu tenho visto isso acontecer muito em casamentos. Eu tenho visto algumas pessoas que entram em casamento já pensando no divórcio. Caso não dê certo, né, irmão, a gente já pode se divorciar. Ainda mais que muitos não sabem, eu sou advogado e tem muitos crentes, inclusive, que me procuram já querendo cogitar uma possibilidade de divórcio. E eu falo, não milito nessa área, eu não concordo com o divórcio. Eu até faço o divórcio de situações que não tem mais jeito mesmo, mas de preferência de pessoas não crentes. Mas mesmo assim eu ainda oriento eles que não é o caminho a ser tomado, que pode haver perdão. E se houver perdão, o homem que abandona, quem confessa e deixa, a misericórdia alcança. Mas olha só, a pessoa acabou de entrar num relacionamento e já está falando, caso não dê certo eu posso me divorciar, eu posso sair, né? A lei está a meu favor. O que é ligado na terra está ligado no céu, né, irmão? Não é nada disso não. Eu faço uma pergunta a qualquer uma dessas pessoas que vem com essas afirmações para mim. Você entraria, vamos pensar você entraria em um avião onde apenas o piloto e o copiloto e as aeromoças entrassem com um paraquedas pendurado nas costas
E se você olhasse ali no avião, não tem nenhum outro paraquedas reserva para você, não tem, só tem para eles. Você entraria nesse avião? Porque na prática é o que acontece, as pessoas entram num relacionamento e já entram com paraquedas nas costas, pendurado. Caso não dê certo, eu pulo e tá tudo certo, e você que se vira aí. Eu digo por mim mesmo, eu nunca entraria num avião em que o piloto e o copiloto está com um paraquedas e eu não tenho o meu próprio paraquedas. Primeiro que eu não tenho nem habilidade para manusear um paraquedas, mas uma coisa eu digo, se aquele avião der algum problema e o piloto estiver lá e ele quiser pular, ele vai falar: amigo, eu tenho filho, tenho família, tenho um monte de coisa para resolver, tô novo ainda, você se vira com o teu problema aí, eu tô indo. Liga para a companhia, faz uma reclamação lá. E ele pularia e me deixaria lá no alto. E eu não tenho condições nenhuma, nem para pilotar um avião e nem para tentar voar, para salvar a minha vida. Agora imagina vocês, por que eu entraria nesse avião se tivesse um piloto e um copiloto com paraquedas? Por que alguém deveria confiar em você num relacionamento se você já vai entrar pensando no divórcio? Muitas pessoas já entram numa empresa pensando isso. Se não der certo aqui, já estou mandando currículo para um monte de outras empresas. Quem paga mais vai embora. Porque as pessoas estão com o pensamento, com a confiança muito alta nelas mesmas. No entanto, tem pessoas que também não confiam nem nelas mesmas. No entanto, queridos, a confiança em Deus, ela é muito parecida com isso que eu acabei de falar. Não pode existir confiança se a gente tem o nosso paraquedas nas costas. Não existe confiança em Deus quando você ainda está olhando para as suas reais habilidades, quando você ainda está olhando para o seu diploma pendurado na parede. Não existe confiança quando você ainda olha para o seu network. Falando: olha, eu tenho um network, se nada der certo aqui, se eu for demitido, se eu perder meu emprego, se eu tiver alguma coisa, minhas pessoas, os meus conhecidos vão me ajudar. Olhar para o seu currículo, e tem pessoas que têm um currículo longo, bonito. Confiar nos amigos, nos colegas de trabalho, nos parentes, nos vizinhos, e tem mais um monte de situações. Quando nós confiamos em pessoas, nós deixamos de confiar em Deus. E quando nós confiamos demais em pessoas, nós nos decepcionamos com o passar do tempo. Porque quando nós chegamos em determinados problemas, vai chegar uma hora que as pessoas vão falar: cada um com seu problema, agora é cada um por si, Deus para todos. Queridos, eu tenho mais um monte de textos aqui da Bíblia. Se eu for ler todos, nós vamos passar um tempo muito grande. Mas eu quero dar só alguns exemplos de alguns textos da Bíblia que vão falar pra gente que vale a pena mais nós confiarmos no Senhor. Por exemplo, Salmos capítulo 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isaías 31: ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carro de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo de Israel. Não pede ajuda ao Senhor. Porém o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso ele ficará contra os que praticam mal, mas contra todos aqueles que ajudam as pessoas perversas. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Esse é o texto das Sagradas Escrituras. Olha só o que a Bíblia nos diz. Para que vai confiar em carro, em cavalo? Para que vai confiar em pessoas? Para que vai confiar em exército? Vale a pena nós confiarmos em Deus, porque Ele tem saída para todas as situações. O povo de Deus deve ser caracterizado pela alegria na confiança nele. Nós temos que ser caracterizados pela alegria e pela confiança, porque nós confiamos nele. Isso não significa que os filhos de Deus nunca ficam tristes, mas que mesmo nas situações mais complicadas, é possível louvar e sentir a ajuda de Deus em nossas vidas. Isso que eu estou falando não é uma frase minha, não sou eu que estou criando, isso é a Bíblia que nos diz. Não significa que nós, filhos de Deus, nunca ficamos tristes, mas mesmo que essas situações sejam tão complicadas, é possível louvar a Deus e sentir a presença dele. O texto de Filipenses 4,13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus promete algumas coisas, queridos, para as nossas vidas, que Ele vai estar com a gente, Ele vai estar. E nós podemos todas as coisas, nós podemos passar dificuldades, nós podemos passar angústia, nós podemos passar doenças, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, que é inseguro, é como um enorme jato que fica estacionado na pista do aeroporto sem combustível.
Ele tem todos os equipamentos mais modernos do mundo, consegue voar nas velocidades mais rápidas do mundo, mas ele não pode ir a lugar algum, porque não tem combustível. Um crente que aceitou Jesus, mas que ele é inseguro, ele não confia na providência de Deus, ele não tem fé, ele não tem combustível, não tem como ele ir além. Se existe alguma coisa que as pessoas têm necessidade hoje em dia é de ter confiança. Confiança em quem? Em Deus. Uma pessoa confiante, pode ser que ela também não conheça Jesus. E existem pessoas confiantes que não conhecem Jesus. E uma pessoa mesmo sem conhecer Jesus, ela tem mais possibilidade de se dar bem na vida e ser bem sucedida na vida do que um crente que é inseguro. Porque o crente que é inseguro, primeiro, que ele não vai a lugar nenhum, ninguém vai confiar nele também. Porque se ele não confia nem no próprio Deus que ele professa dizer que ele tem uma fé, porque, queridos, eu entendo uma coisa, hoje tem um monte de pessoas que têm ido para a igreja, têm se convertido, têm feito parte de uma célula, têm feito parte de um grupo de estudo, têm ido para os cultos de domingo, mas que eles ainda não confiam em Deus. E nós, como é que nós podemos saber isso? Pelos frutos. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. É pelos frutos. Quando os frutos são bons, a árvore é boa. Se a árvore boa dá bom fruto. E assim por diante. E tem pessoas que eles vão para a igreja, mas eles ainda não creem. Eles estão indo para a igreja como se eles estivessem indo para uma escola. Vai lá, estuda, tira nota, passa de ano e vai indo. Mas e a confiança? Não tem. Por isso que eu digo, querido, vale mais uma pessoa sem conhecimento bíblico nenhum, mas cheia do Espírito Santo e cheia de fé, do que um teólogo que não crê em Deus. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que estudou muito. Durante toda a minha vida eu estudei. Mas o estudo, conhecimento sem confiança, é como um jato parado no estacionamento de um aeroporto sem combustível. Se você não tem combustível, não adianta ter tanto conhecimento. E o combustível é a confiança em Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas sem essa confiança não tem como nós irmos adiante. Eu creio que existem muitas pessoas que agem como se tudo estivesse sob controle, mas no fundo estão impossibilitadas pelo sentimento de segurança. Tem pessoas que você olha para eles e você fala assim, isso aqui é um exemplo de fé, esse é um exemplo de pessoa que eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer eu quero ser como essa pessoa. Mas se você parar para ouvir ele, você só vai ver murmuração, só vai ver reclamação, nunca tem um testemunho de fé, nunca passou por experiências com Deus. Por que isso aconteceu? É falta de confiança. Essa insegurança, esse sentimento de segurança, é porque ele não recebeu um banho da graça de Deus. Ele não se sente merecedor daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós não somos merecedores mesmo, mas Deus nos fez merecedor quando mandou Jesus Cristo morrer por nós. E Ele veio morrer, entregou a sua vida por nós. E a partir do momento que nós recebemos esse banho da graça, nós nos tornamos merecedores do sacrifício de Jesus. E a partir daí nós podemos viver uma vida em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento e em fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Confiar em Deus, queridos, é uma atitude mais acertada que o ser humano pode ter. Isso porque essa confiança nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja na nossa frente. Isso é a Bíblia que nos diz isso. A confiança em Deus não deve ser condicionada à circunstância, nem às experiências, muito menos às emoções momentâneas. Mas deve ser baseado na palavra de Deus e firmado através da fé em Cristo Jesus. O texto de Jeremias já nos diz que enganoso é o coração do homem. Deus é bom e fiel, queridos. E Ele nunca desampara nem abandona aqueles que confiam nele. Vale a pena confiar no Senhor. Confie nele. Fortaleça a sua confiança em Deus através da Bíblia. Leia a Bíblia, ore, converse com Ele, pede para Ele. Olha só o que o texto de Lucas 18, 27 diz. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Em Marcos 9, 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Se você começar a confiar no Senhor e crer no Senhor, saiba que tudo é possível, porque não é possível para os homens, para Deus é possível, tudo é possível para Ele e é possível também para aquele que crê. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tiago, capítulo 1, verso 4. E a esperança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte em vocês coisa alguma. Segunda carta ao Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça e na confiança que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo, no capítulo 1, verso 13. Retenha com fé e amor em Jesus Cristo
o modelo da sã doutrina que você ouviu em mim. Então vale a pena confiar no Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando nós focamos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, quando nós focamos na nossa vida eterna que nós teremos juntamente com Ele, nós podemos entender que tudo que nós passamos aqui nessa vida, tudo nós podemos passar, porque Cristo nos fortalece. João capítulo 16, verso 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Por quê? Porque eu já venci esse mundo. Queridos, nós já vencemos o mundo através de Cristo Jesus. Jesus já venceu, então nós vencemos com Ele. Ele levou cativo ao cativeiro para que Ele pudesse dar liberdade aos homens. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então continue em confiança, mantendo a sua vida na dependência dEle, que aquilo que Ele começou na tua vida, Ele vai completar até o dia. Mas para isso, queridos, nós não podemos depender das coisas erradas. Nós temos que depender das coisas certas. Não dependa de coisas erradas. Uma das maiores razões pela qual lutamos muito contra a insegurança é porque nós dependemos de coisas erradas para nos sentir mais seguros e confiantes. Como seres humanos, nós temos uma grande tendência de firmar nossa confiança nas coisas da carne. Por exemplo, na nossa educação, na aparência física. Tem gente que acha que porque é bonito vai conseguir tudo. Na posição social, nos talentos, nas realizações passadas. Temos currículo, muito bem. Temos diplomas, muito bom. Tem aparência física também. Ter talentos, ótimo. E realizações, maravilha. Deus vai usar tudo isso daí. Mas o reino de Deus não depende disso. Nós dependemos dele. Mas estas coisas são confiáveis. Algumas vezes colocamos nossa confiança nos nossos sentimentos ou na maneira como nos sentimos em um determinado dia específico. A gente levanta de manhã eufórico. Hoje vai dar tudo certo. Hoje que maravilha. Teve algumas pessoas aí que foi num determinado encontro que voltavam e parecia que a vida deles tinha mudado. Nossa, que agora sim. Porque nós vamos ganhar o Brasil para Cristo. Falei, esse tema aí já existe. Passava um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Cadê a pessoa? Porque ela foi tocada no sentimento, nas emoções. Mas passa apenas um dia e o nosso sentimento já está como era antes. Nós não podemos confiar nas nossas emoções também. Nós não temos que confiar na nossa aparência, na educação, nos talentos, nas realizações pessoais. Nós não podemos confiar nada disso. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração engana a você mesmo? Você já não foi enganado pelo seu coração? E é por isso que a Escritura nos diz essas coisas. Por exemplo, em Provérbios: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Está em Provérbios 4, verso 23. É como se o coração pudesse abarcar tudo, a totalidade do nosso intelecto e da nossa vontade. Então nós temos que guardar no nosso coração, mas nós não temos que confiar nele. Nós temos que confiar em Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou insistir em falar nisso. Queridos, eu tenho comentado nos treinamentos que eu já dei para obreiros e para algumas pessoas, de treinamento de líderes, que eu gosto de trabalhar com pessoas que obtiveram sucesso em determinadas áreas da vida. Eu não gosto de trabalhar com pessoas cruas que nunca obtiveram sucesso em área nenhuma. Eu falo, cara, tem que ter algum sucesso. Chega aquelas pessoas que para mim contam o testemunho de vida dela é só derrota. Eu falo, irmão, você vai precisar de mais um tempo para depois você vir a mim e eu te preparar para a obra. Daí a pessoa não entende, muitas pessoas me criticam por isso. Eu falo, não, querido, a pessoa precisa alcançar algum nível de sucesso. Por quê? Porque ele vai entender que isso não é confiável. Teve pessoas que tinham aí 1 milhão de seguidores nas redes sociais, de um dia para noite passou só a ter a família dele, foi cancelado. Teve pessoas que alcançou sucesso na área profissional e quando menos esperava, ele estava queimado naquele nicho de negócio. Eu conheci pessoas que abriram empresas e obtiveram muito sucesso e quando de repente ele quebrou e nunca mais conseguiu se reerguer. Essas pessoas, elas conseguem entender que tudo na vida é passageiro e que existe uma vida eterna que é Cristo Jesus que nos dá, que Ele nos vocaciona para ela, que vale muito mais a pena lutar por algo que é eterno do que algo que é passageiro.
Queridos, a alegria de se formar, de pegar o seu primeiro diploma é muito bom. Você pode pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu já peguei uma trilha deles, eu conheço. Eu já alcancei sucesso na área profissional, já alcancei sucesso na área acadêmica, já alcancei sucesso em diversas áreas, e eu posso dizer para vocês, tudo isso é efêmero. Muitas vezes as pessoas que te aplaudem são as mesmas pessoas que querem te derrubar para ocupar o seu lugar. Mas no reino de Deus não é assim. É por isso que nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no lugar errado. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar. Nós temos que ter diplomas, mas em nada disso nós temos que depositar nossa confiança. Nossa confiança está no Senhor. A verdadeira confiança nunca vem daquilo que sentimos ou daquilo que podemos ou não fazer. Ela vem através da revelação de que somos, do que nós somos, de quem nós somos em Cristo. Tem horas que nós não sabemos como vamos fazer as coisas, mas nós sabemos quem vai fazer, que é Cristo. Quando realmente sabemos o quanto Deus nos ama e recebemos a cura de coisas passadas, então não sentimos mais a necessidade de depositar nossa confiança nas coisas da carne. Quando Deus nos liberta de nós mesmos, do nosso ego, do nosso sentimento caído, da nossa natureza carnal que veio através do pecado de Adão, nós não temos mais a necessidade de ser aplaudidos por homem, necessidade de reconhecimento, nós não temos mais esses sentimentos, porque nós somos libertos. Olha o que o texto sagrado diz: aquele que não conheceu pecado nenhum fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Felizmente, à medida que comecei a focar no amor incondicional de Deus por mim, eu aprendi a colocar a minha confiança naquilo que a palavra diz que eu sou. E eu sou hoje feito justiça através de Jesus. Eu não sou mais pecador. Eu, embora peco, eu não vivo mais uma vida em pecado, porque eu vivo uma vida em santificação, porque Jesus Cristo me comissionou para isso. E eu posso errar, mas eu vou me arrepender. Pela graça de Deus, nós podemos tomar a decisão de caminhar cada vez mais nessa vida com uma atitude corajosa e confiante nele. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base nos próprios méritos, que isso não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não podemos chegar e querer confrontar Deus, não, porque eu sou filho de Deus, só tem que me dar isso. Porque não. Nós não podemos de maneira nenhuma reivindicar qualquer coisa com base nos nossos méritos, nem na nossa capacidade, porque tudo vem de Deus. É Ele que nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, na aliança em Cristo Jesus. Não mais da letra da lei, mas sim agora cravada no Espírito que habita em nós. Pois a Bíblia mesmo nos diz, em 2 Coríntios, que a lei, ela veio para matar. Ninguém conseguiu cumprir a lei, mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida, e vida abundante. Então hoje nós vivemos baseado na nova aliança, no sangue de Jesus. Nós vivemos uma época em que o Espírito Santo nos capacita. Então, por mais que a gente tenta ter habilidades para escrever, para fazer, usar as nossas estratégias, para algumas pessoas que são especialistas em marketing, como eu também sou, mas no entanto, quando a gente entra no reino de Deus e que a gente começa a caminhar, nós temos que viver uma dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito que vai trazer vida. Romanos 8,31 nos diz isso: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que é por nós, ninguém será contra nós. Mas nós mesmos podemos ser o nosso maior inimigo se nós não confiarmos em Deus. Nós podemos ser contra, nós podemos impedir o caminhar de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ser confiante não significa caminhar por aí sendo orgulhoso ou arrogante, ou desagradável com os outros, porque pode acontecer isso também. Mas quando nós confiamos em Deus, nós somos humildes, nós reconhecemos que Deus é que está fazendo, é Deus que faz. Nós não somos ninguém, cara. Nós somos pequenos. Não existe essa, eu comecei pequeno e agora eu tô. Isso só serve para aquele meme. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz. Isso é um meme engraçado. É legal a gente rir disso. Antes eu não era nada e hoje eu sou menos ainda, porque é Cristo na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida arrogante, cheios de orgulho. Significa simplesmente que nós sabemos o que nós somos em Cristo. Nós aprendemos a nos ver em Cristo e não a colocar nossa confiança na carne. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Deus. Filipenses 3,3 diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque existiam os cristãos que eram
provenientes do judaísmo, que eles ainda confiavam na carne, porque eles tinham sido circuncidados, cortavam uma pele. Mas não, a verdadeira circuncisão ela é espiritual, porque ela arranca de nós a vida de pecado e nos enxerta numa vida espiritual juntamente com Cristo. Tiago 4, verso 3 diz: e quando pede, não recebe, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Tem pessoas que tentam andar com Jesus e tentam ser reconhecidos, pregam bonito, cantam bonito e querem fazer as coisas simplesmente para aparecer e para mostrar que é bom. Mas nós temos que ter uma convicção que o que tem que aparecer na nossa vida é a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Somente assim nós podemos entender o tamanho desse amor de Deus por nós, que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, para concluir essa mensagem, Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14 diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda sequer queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este saiu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer um que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus quer restaurar a sua vida à verdadeira confiança. E essa confiança é através de uma cura de algumas coisas do seu passado, que pode ter te prejudicado a maneira pela qual você se vê hoje. Porque você já foi religado a Cristo e no teu passado ficou alguma coisa para trás. Alguém falou alguma coisa que você começou a acreditar. Porque também tem isso, você chega na igreja, daqui a pouco você começa a pregar bonito, os caras lá, tá querendo se amostrar. O que já aconteceu na tua vida? Porque eu tenho certeza que dentro da igreja acontecem situações que atrofiam e que faz com que a gente perca a primeira confiança em Deus e depois em nós. Mas à medida que nós olhamos para o que é certo com Deus, ao invés de olharmos para o que está errado conosco ou com os outros, nós vamos começar a caminhar com uma confiança que vem somente com a consequência de estarmos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós depositamos a confiança nele, vale a pena louvar ao Senhor. Em todas essas coisas eu fui mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas nele, posso passar por isso também, continuar louvando, queridos. Mas é isso, queridos. Deposite sua confiança no Senhor, que vale a pena. Curve sua cabeça. Se você não fecha os olhos não. Se você estiver dirigindo, fique em paz. Mas eu vou orar por você. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que estou em Tua presença através dessa oração. Eu quero te pedir, Senhor, em prol desse meu irmão, dessa minha irmã, que há muito tempo eles não conseguem nem confiar no Senhor 100% e muito menos confiar naquilo que o Senhor o comissionou a fazer. Quantas palavras contrárias que essa pessoa recebeu? Quantos olhares de desconfianças? Quantas pessoas riram, falando, não vai a lugar nenhum? Mas foi o Senhor que deu a palavra, e que o Senhor nesse momento está restabelecendo e te dizendo: filho, eu estou contigo, você vai continuar, vai apanhar muito mais, porque a árvore boa é aquela que é poldada, e você vai alcançar os planos que eu tenho para a tua vida, porque os planos que eu tenho para você são maiores do que o que você pensa. E Deus está contigo, Ele está te moldando nesse momento de vale que você está passando aí. Mas tenha certeza que o Senhor vai te levantar, Ele vai te edificar, e muitos ainda vão olhar para você e vão te enxergar como referência, como alguém que conseguiu vencer apesar de todas as circunstâncias, e que vai ser possível que eles também vençam. Até mesmo quem olhou para você e que te criticou não vai te aplaudir, vai andar junto com você e vai reconhecer que Cristo é na tua vida, e a partir desse momento Cristo vai ser na vida deles também. Vai ser você que vai levar uma palavra de ânimo para todos aqueles que te apontaram e te criticaram, e vai mostrar que Jesus Cristo pode usar as coisas mais loucas desse mundo para confundir os sábios.
Pai, em nome de Jesus eu agradeço a Ti e eu peço que o Senhor continue usando esses seus servos de glória em glória, de vitória em vitória, que o Teu Espírito continue falando para que eles possam crescer em graça, em conhecimento e em fé, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.